Feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus. Seja bem-vindo aqui à igreja do Meier. Eu queria saber se tem alguém aqui que não é membro da nossa igreja, nem faz parte talvez do nosso distrito. Você pode levantar sua mão? Eu quero ver você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E volte sempre, porque aqui é o seu lugar. Aqui você sempre vai ser bem recebido. Você que está em casa também, nos acompanhando, compartilhe o nosso link, curte aqui as nossas atividades e compartilhe também a esperança, né? Que é muito importante para essas pessoas que têm um acesso mais complicado de poder vir à igreja. Quem sabe a mensagem pode chegar aí através das redes sociais. Então, compartilhe a esperança e com certeza você vai abençoar a vida de alguém. Que bom pregar aqui na minha igreja, a gente fica feliz, e a gente fica feliz também porque você está aqui. Eu tenho um convite para fazer para você, que é para você vir ao culto de amanhã. Os nossos cultos aos domingos, eles também são cultos oficiais, e a gente gosta de ver a casa cheia. Então a gente conta com a sua presença. Amanhã eu vou estar aqui abrindo a palavra, vou falar sobre o livro de Ageu, e eu convido você a estar aqui conosco a partir de 8h30 da manhã, mas os outros domingos também, quando o pastor não estiver aqui, a sua presença é muito importante, né? E tem um benefício do culto da manhã, é que você fica aqui até 9h30, mais ou menos, e depois você consegue sair. Quem tiver que ir na feira, vai na feira, ao mercado, vai ao mercado, fazer suas atividades. Então, não deixe de comparecer aos nossos cultos presenciais aos domingos, são muito importantes, e eu tenho certeza que isso vai edificar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Contamos com a sua presença. Vamos abrir a palavra de Deus? Livro 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. O tema do nosso sermão hoje é quando tudo parece acabar. Quando tudo parece acabar. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Quem já achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1, vamos fazer mais uma oração para falar com Deus. Maravilhoso Deus, a sua palavra está aberta. Pedimos que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos ouvir a tua voz e que somente o Senhor fale. Que o nosso coração, Senhor Jesus, a partir daquilo que o Senhor falar conosco, possa de fato operar uma verdadeira mudança e que haja em nossa vida o fruto da tua palavra, aquilo que foi semeado, que de fato possa, Senhor Jesus, dar muitos frutos. Essas bênçãos nós te pedimos por Jesus, amém. E diz assim, a partir do versículo 1, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Interessante a gente notar nessa história aí, já trazendo para o nosso contexto, todos nós em algum momento já enfrentamos alguma crise. Seja uma crise financeira, seja uma crise
espiritual, alguns até uma crise existencial, seja uma crise no âmbito da família, casamento, relacionamento entre pais e filhos, todos nós, em alguma forma, já enfrentamos alguma crise. Ou pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas que estão enfrentando uma crise. Talvez, se a gente parar para conversar, você vai dizer assim, pastor, estou no olho do furacão, não sei como sair disso. Tem uma frase, um dito popular que diz que crise vai e crise vem para saber quem é quem. E é interessante que, dentro desse contexto, a crise vai bater na vida de uma mulher. E a gente vai aprender como Deus, então, vai trabalhar as crises. Principalmente quando essas crises envolvem a nossa fidelidade e a nossa obediência. Através dessa passagem aqui, a gente vai precisar dar algumas respostas para Deus. E vamos entender de fato quem é que nos sustenta, quem é que provê todas as coisas. A história dessa viúva se torna então um exemplo poderoso de como Deus intervém quando tudo parece estar perdido. Nesse relato bíblico, fica claro que Deus vai transformar o fim em um novo começo. Por isso essa mensagem é para você, que talvez esteja dizendo assim, pastor, está difícil e eu não encontro mais solução para esse problema que eu estou enfrentando. Através do relato bíblico, eu quero encorajar você a ter fé e a confiar no poder de Deus. Vamos analisar algumas características importantes dentro desse contexto. Primeiro, o problema. Diz o versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Que essa mulher, ela era esposa de um dos discípulos dos profetas, diz o verso 1, e ela clamou a Eliseu, chamou o profeta, e ela disse que o seu marido era um servo fiel e também temente a Deus. Mas aconteceu uma coisa com ele. Ele morreu. Essa mulher já enfrentava alguns dilemas complicados. Além do luto, da morte recente do seu marido, ela também tinha que lidar agora com o preconceito de uma sociedade, ela tinha que lidar agora também com uma crise em relação aos recursos financeiros, porque o marido era o provedor do lar. Além disso, ela não tinha forças e nem condições para poder sair, e os seus filhos também não podiam sair para poder trabalhar. Só que o ápice do problema dessa mulher é uma dívida que tinha. E dentro do contexto da época, quando aquele que estava devendo morria, essa dívida não caducava. Sabe esse negócio que dizem por aí? Não, pode ficar devendo aí ao Serasa, ao SPC, depois de 10 anos o negócio muda e apaga o nome? 5 anos? Falei 10. Aqui não existia isso. Se alguém que tinha uma dívida morresse, a dívida ficava para os parentes mais próximos. Nesse caso aqui, os filhos. Então essa mulher, ela está num completo desespero, ela está numa crise. Como é que ela vai sair? E também dentro desse contexto era o seguinte, enquanto essa dívida não fosse paga, aqueles que fossem levados como escravos deveriam trabalhar até que a dívida fosse completamente quitada. Então vamos pensar aqui no problema que essa mulher enfrenta. Viúva, ela não tem condições de sair para trabalhar. Ela não tem condições financeiras para poder pagar a dívida. E agora os seus bens mais preciosos, que são os seus filhos, podem ser levados como escravos. Talvez se a gente sentasse do lado dessa viúva, dessa mulher, que a Bíblia não diz o nome, a gente ia chorar junto com ela. Que situação difícil. Talvez você olhe para você e você já deve ter feito algumas conexões e dizendo assim, pastor, a minha situação também é grave, não é fácil, é desafiadora. Só que ela fala algumas características importantes do seu esposo. Se você voltar aí comigo, no verso 2, ela diz assim, tu sabes que ele temia ao Senhor. Provavelmente esse homem, ele é oriundo da escola dos profetas, que quem inicia é Samuel, depois Elias. Então esse homem, apesar de ser um discípulo dos profetas, era alguém que a sua vida financeira não estava muito bem.
Só que não tinha jeito. O credor bateu na porta. Chegou o e-mail, chegou a mensagem, chegou a ligação indesejada, o número desconhecido, que você bloqueia e volta a ligar de outro número. Chegou a hora e bate na porta, e diz aqui o verso 2, vamos levar os seus 2 filhos como escravo. Que situação. Essa mulher está em um profundo desespero, sem marido, com uma grande dívida e quase perdendo os seus filhos. Mas é interessante as atitudes que essa mulher vai tomar. E a primeira delas está no versículo 1. Diz assim o texto: clamou a Eliseu, dizendo. Essa mulher vai procurar quem pode ajudar. E ela vai no homem de Deus, o profeta de Deus. O profeta aqui é um representante de Deus. Ela procura ajuda, ela busca ajuda, não em qualquer lugar. Ela não busca uma saída em coisas que vai aliviar talvez a sua ansiedade, como muitos fazem. Alguns correm para as drogas, alguns correm para movimentos ilícitos. Alguns se desesperam, alguns olham para a sua própria vida e, infelizmente, alguns querem até acabar com a própria vida. Essa mulher procura quem pode ajudar. E aqui já vem uma primeira lição. No meio de uma crise, no meio de um problema, nós precisamos procurar as pessoas certas. Porque às vezes a gente fica rodando e a solução não chega. Essa mulher vai procurar o representante de Deus, aquele que de fato tinha consigo a liderança espiritual. Aquilo que Eliseu falasse era justamente aquilo que seria da vontade de Deus. E eu fico analisando, e essa mulher, mesmo em meio à crise, ela reconhece que precisa de ajuda. Às vezes a gente passa por alguns cenários da nossa vida e a gente quer resolver o problema porque às vezes a gente tem vergonha de compartilhar as lutas que nós estamos enfrentando. Queridos, nós só temos a gente, é a gente pela gente. Se você não puder contar com o pastor dessa igreja, com a liderança dessa igreja, você vai contar com quem? Se você não puder contar com os seus irmãos em oração, pessoas consagradas e dedicadas a Deus, você vai contar com quem? Às vezes alguns vão procurando soluções lá fora, alguns usam até às vezes a inteligência artificial para poder confessar os seus problemas e tentarem achar solução. Essa mulher, em meio à crise, ela busca aquele que era o representante de Deus, que sabia que daquele homem o conselho e a provisão seria de fato a solução para os seus problemas. Essa viúva não esconde a sua dor, mas ela busca ajuda no lugar certo, para poder então ter a orientação de Deus. Quantas vezes a gente finge que está tudo bem e não está? Às vezes vestimos uma roupa bonita para vir ao culto de sábado, culto de domingo, mas o nosso coração está em cacos. A nossa casa está totalmente disfuncional. A vida matrimonial talvez não esteja bem alinhada, o relacionamento com os filhos, a vida de comunhão. A gente precisa ser sincero quando nós enfrentamos os nossos problemas e entender que sozinhos a gente não consegue resolvê-los. Essa mulher entende que ela precisa buscar ajuda e ela vai buscar auxílio justamente no homem de Deus. A minha pergunta é, onde é que você tem buscado auxílio? Aonde você está batendo? Qual é a porta que você está batendo quando tudo na sua vida parece acabar? Aonde é que você está batendo quando as coisas ficam difíceis? Quando o cerco aperta, aonde é que você tem buscado ajuda? Quem tem sido o seu auxílio? Quem tem sido a sua direção? Às vezes a gente tenta resolver os problemas, os nossos problemas, e a gente às vezes usa uma justificativa, não quero incomodar ninguém. Ah, não quero falar com o pastor, ele já tem muita coisa para poder fazer. Não quero falar com o ancião, com a liderança, ele já tem muita coisa para fazer. Sim.
Mas cuidar um dos outros também é a nossa função. Orientar pelo caminho correto também é a nossa função. Essa mulher, então, vai procurar um homem de Deus. E ela vai falar com Eliseu. E é interessante a forma pedagógica que Eliseu vai trabalhar com essa mulher e com o caso. Olhem comigo o versículo 2. Diz assim, ó. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Em outras palavras, Eliseu está dizendo assim: o que você quer que eu te faça? Essa pergunta de Eliseu, ela requer uma resposta. O que você quer que eu te faça? Essa pergunta necessariamente precisa ter uma resposta, porque a resposta a essa pergunta vai dizer aonde está o nosso coração. Eliseu já sabia a situação que essa mulher estava enfrentando, mas por que ele pergunta, pastor? Simplesmente porque ele quer saber aonde está o coração dela, aonde está a fé dela, qual é a disposição dela. Pastor, ainda não estou entendendo. Você quer ver? É a mesma pedagogia que Jesus usava. Vamos em Marcos capítulo 10, verso 51. Deixa Reis separado aí. Jesus encontra um cego chamado Bartimeu. Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó e ele encontra um cego à beira do caminho, cego, mendigo. Bartimeu significa filho de Timeu, ele não tinha nem nome. Marcos capítulo 10, verso 51. E Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Olhem comigo, diz assim, Marcos 10, verso 51. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Vejam a resposta de Bartimeu a uma pergunta de Jesus. Ano que vem, se Deus quiser, faremos uma série chamada A Resposta. O que você responde quando o mestre pergunta? Você pode pensar assim: pastor, essa pergunta é óbvia. Como alguém chega e pergunta a um cego o que ele quer? E o cego, lógico, eu quero voltar a ver. Mas você vai perceber que nem sempre é assim. Porque olha outro caso aqui. João, capítulo 5, versos 6 e 7. A mesma pergunta de Jesus. João, capítulo 6, João capítulo 5, perdão. Versos 6 e 7. Jesus vai curar aqui um paralítico. E diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, na sua Bíblia pode estar escrito 38 anos, perguntou-lhes: queres ser curado? Olha a resposta do paralítico. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Qual foi a pergunta de Jesus? Queres ser curado? E o que ele disse? Não, Senhor. É que quando eu quero ir, que a água é agitada, vem outro antes e vai primeiro. Ele justifica colocando a culpa em quem? Nos outros. Ele está diante do mestre. Ele pode pedir. Ele está diante do doador da vida, aquele que tem poder para curar. E quando ele vai dar a resposta a uma pergunta, a resposta dele é: Senhor, vem outro antes de mim quando a água é agitada e aí eu não consigo chegar. Veja que nem sempre as respostas em relação às perguntas de Jesus são óbvias. Em Gênesis capítulo 3, depois de terem cometido o pecado, Adão e Eva, Deus faz uma pergunta ali: onde estais? E qual a resposta deles? Tivemos medo, e então nos escondemos. Há uma frase que diz que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas.
Porque Jesus hoje também pergunta: o que você quer? O que queres que eu te faça? E aí vamos ver qual foi a resposta dessa viúva. Volta lá para o livro de 2 Reis. Eliseu pergunta: o que hei de fazer? O que eu vou fazer? E aí a resposta dela. Ela respondeu, versículo 2: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A resposta dela é emblemática. Ela diminui aquilo que ela possui. Ela menospreza aquilo que ela tinha. Só que a gente precisa entender que o pouco com Deus se torna muito. O nada com Deus, ele pode se transformar em tudo. Essa mulher acha que aquilo que ela tem não é suficiente para poder sanar os seus problemas. Mas ela está diante do homem de Deus. Mas além disso, ela está diante do Deus Todo-Poderoso. E aí o profeta vai dar o caminho que ela precisa. Porque pode ser que você também olhe hoje para a sua situação e diga assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, pastor. Não consigo sair dessa situação e nem ver luz no fim do túnel. Não tem como, pastor. Talvez eu não consiga abandonar esse pecado, talvez eu não consiga reatar o meu casamento, talvez eu não consiga perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar a minha mãe, não consigo perdoar o meu irmão, pastor, talvez eu não consigo, pastor. Não consigo talvez sair dessa crise financeira que eu estou metido. Deus não precisa de muito. Ele só precisa apenas de um coração disponível. É isso que Eliseu vai mostrar para essa viúva. O socorro de Deus sempre começa a fluir com o pouco que nós temos nas mãos. Vou repetir para você. O socorro de Deus começa a fluir a partir do pouco que nós temos nas mãos. Se você só tem pouco, é com esse pouco que Deus vai começar a fazer o milagre. É com esse pouco, é com essa disposição, é com essa entrega, que ainda que seja limitada, que Deus começa a operar o milagre. E vai operar o milagre na casa dessa mulher. Quais são as recomendações que o profeta vai fazer? Olha aí na sua Bíblia. Verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. A instrução do profeta parece algo ilógico, irreal. Fala assim: como é que é possível pegar vasilha vazia com os vizinhos? Imagine você batendo aqui de porta em porta. Preciso de vasilha, vazia, vasilha, vazia. Isso me diz aqui que essa mulher, ela era alguém muito querida pelos seus vizinhos. Porque eles vão emprestar essas vasilhas para ela. Bastante vasilhas. Isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Como aqueles que estão ao nosso redor estão nos vendo, como igreja, como servos de Deus. Ela imediatamente obedece à instrução do profeta. O profeta diz assim, vai, e ela vai. Ela não fica na inércia, ela então começa a obedecer. Pastor, por que isso é importante? É porque a obediência não conhece outra palavra senão o agora. A obediência não pode esperar. Se você demora para obedecer, mais difícil se torna a obediência. Quando o profeta diz vai, ela vai.
O profeta diz o que ela precisa fazer, então ela faz. Bate nos vizinhos. Os vizinhos começam a entregar vasilhas, vasilhas e mais vasilhas. E a instrução do profeta foi: agora fecha a sua porta, entra na sua casa e fica só você e os seus filhos. Diz o verso 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e seus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Qual era a situação do azeite mesmo? Era pouco. Ou melhor, para ela era nada. Quando ela fecha a porta, está ela e os seus filhos, e as vasilhas ali, e eu penso como se fosse uma grande linha de produção, os filhos enfileirados com as vasilhas e ela com o azeite. Então um filho passava a vasilha para o outro e ela colocava o azeite. Começa a ter ali, não se espante, um reavivamento dentro do lar. Começa a ter um movimento dentro do lar. Jesus certa vez disse para os discípulos, quando eles perguntaram como é que deveriam orar. E aí a instrução que Jesus disse, dentro dela, Jesus disse assim: você entra no seu quarto, fecha a porta, ore em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te responder. Não tem divulgação em Instagram, em Facebook, em WhatsApp, não. A crise da família é resolvida dentro do lar. O profeta diz o que precisa fazer. Eles seguem a recomendação e agora dentro do lar, a crise começa a ser resolvida. O reavivamento começa dentro de casa. O movimento, o trabalho começa dentro de casa. A dependência, a espera do milagre começa dentro de casa. Isso significa, queridos, que se a gente não ora mais, se a gente não busca mais a Deus dentro do nosso lar, com a nossa família, com a nossa casa, os milagres não acontecem. Se o culto familiar já está sendo deixado de lado, não tem milagre, não tem transformação, não tem mudança. Tomás de Aquino diz que a família é o útero espiritual. Aqueles que só querem encontrar Jesus no sábado pela manhã, nunca vão encontrá-lo. Aqui é a celebração, é a cereja do bolo daquilo que eu já estou vivendo em casa todos os dias. É claro que você pode ter uma experiência diferente com Ele, mas só vai ter sentido a experiência com Ele no sábado, quando você encontra segunda, terça, domingo, quinta, quarta. Aqui é a cereja do bolo. Aqueles que só encontram ou só querem Jesus no dia de sábado pela manhã, eles vão ficar sem o alimento espiritual. Não vai ser suficiente, por mais que seja o melhor sermão, o melhor pregador, a melhor música. Porque Jesus quer encontrar com você todos os dias na sua casa, no seu lar, com a sua família. Essa mulher entende que ela precisa entrar, fechar a porta e começar então um reavivamento dentro do seu lar para que o milagre aconteça. Em nome de Jesus, nós precisamos fechar as nossas portas das nossas casas para clamar pelo Espírito Santo, para que Ele resolva os problemas, para que Ele entre na nossa casa, para que Ele mude algumas situações que, ao nosso ver, já não tem mais condições, não tem mais saída. Essa mulher entende que a crise tem que ser resolvida dentro do lar. E aí eles começam então o trabalho, nessa grande linha de produção. Diz o verso 5. É interessante a gente olhar os verbos, né? Porque o profeta disse assim, vai, e ela foi. Lá no verso 3. Aí no verso 5, de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ela venderia o azeite e aquele dinheiro seria suficiente para pagar a dívida
e ainda sobraria para eles continuarem tendo uma vida digna. As vasilhas, o azeite só parou quando as vasilhas tinham terminado. Deus provê exatamente aquilo que precisamos. Mas a nossa capacidade de receber depende da nossa fé e da nossa disposição. Quando a gente busca, a gente encontra. Alguns vão ter um relacionamento só superficial, como se fosse uma natação, só ali, na superfície. Outros não, outros vão ter um relacionamento como se fosse um submarino, submerso, mergulhado. Esses que procuram mais fundo, esses que buscam mais fundo, encontram mais de Deus, recebem mais de Deus. Porque Deus, Ele trabalha com a nossa capacidade de fé e disposição. As bênçãos dele são inesgotáveis, mas nós precisamos confiar na palavra. 3 lições para a gente poder encerrar. A primeira, confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Se nós não confiarmos nesse livro, é incredulidade. Confie na palavra de Deus. No assim diz o Senhor. Ela é real. O milagre começa a acontecer na vida dessa mulher, porque ela confiou na palavra. Confie na palavra. E você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Confie na Bíblia. Confie no assim diz o Senhor. Passe tempo com esse livro e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É um livro que transforma vidas. Não é a história da carochinha, é a palavra de Deus. É a vontade dele para a sua vida. Segunda lição. Seja uma bênção na vida dos outros. Seja uma bênção na vida dos outros. Quando essa mulher sai para pegar as vasilhas, ela seria um canal de bênçãos para os seus vizinhos. A sua reputação lhe garantiu as vasilhas. As pessoas precisam saber o Deus que você serve. As pessoas precisam conhecer. Seja uma bênção na vida dos outros. Terceira e última. Quando tudo parece acabar, Deus sempre tem a solução. Quando tudo parece acabar, Deus sempre tem a solução. Não sei qual é o milagre que você precisa. Não sei qual é a transformação ou o que você precisa. Mas eu sei que tem um Deus que é poderoso para fazer o impossível. A pergunta que ele faz é: o que é que você tem nas mãos? O que é que você tem aí? O que está no seu coração? O que você tem? É pouco? Coloca esse pouco nas mãos de Deus. E Ele transforma em muito. Ele faz o nada virar tudo. E nos dá uma nova história. Um novo começo. Eu quero orar por você. Nós teremos uma música especial? Não? Então eu quero orar por você. Se puder ficar em pé, você que está precisando de um milagre, você que está precisando sair de uma crise difícil, você que veio com o coração hoje, talvez um pouco choroso, necessitando de um socorro, de um auxílio, hoje é o dia de você sair daqui confiando no assim diz o Senhor. Fecha teus olhos, vamos falar com Ele. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos exorta. Por favor, Senhor, nos ajuda a confiar no Teu poder. Nos ajuda a confiar na Tua provisão. Que a Tua palavra seja uma realidade em nossa vida. Por favor, Senhor, que a nossa casa seja um lugar de oração, um lugar de comunhão, um lugar consagrado.
um lugar seguro, onde ali os milagres acontecem, onde ali nós vemos a tua presença. Por favor, Senhor, visita cada lar aqui representado, Senhor. Aquilo que precisa ser mudado, Senhor, vai lá, muda, transforma. Abençoa a casa dos teus filhos, Senhor, por favor. Bom Deus, nós não temos nada, nossa vida é falha, somos limitados. Mas nosso coração está aqui aberto essa manhã, Senhor, para dizer: Senhor, nos usa como o Senhor quer. Trabalhe em nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, para ser testemunhas do teu amor. Por favor, ó Pai. E que o Senhor venha prover em nossa vida. Por favor, se tem algum irmão aqui desesperado, seja na área financeira, seja na área dos relacionamentos, ou seja até uma crise espiritual, existencial, por favor, Senhor, traga uma resposta para esse irmão, para essa irmã, para essa família. Entregamos, Senhor, tudo em tuas mãos. Que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja. Fazemos essa oração porque cremos que o Senhor nos ouviu, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você. Que o Santo Espírito possa acompanhar cada um de vocês.